E aí galera, aqui é Kinemido do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Zoku Owari no Monogatari, onde, caramba, velho, tivemos um ótimo episódio, um segundo ótimo episódio. Eu acho que vai ser difícil dizer que foi ruim, porque eu amo demais a série. Eu amo muito, então eu não vou conseguir dizer alguma coisa ruim dessa série, então infelizmente sempre vai ser elogio. Mas antes de começar a falar desse episódio, eu tenho que falar a vocês que quem está traduzindo realmente a série para o Brasil, no caso legendando ela, é a Shaft Brasil, que é um grupo aí, que é um grupo de fansub que estão fazendo o favor de traduzir pra gente. Então dá um suporte a eles lá. Vê aí na descrição, tem um linkzinho deles, também você pode entrar na página dele do Facebook, que também se chama Shaft Brasil, e eles são especializados em fazer traduções e legendar, no caso, animes que são da Shaft. Lembrando que eles só fazem fansub, tá? É nada para ganhar dinheiro, não é nada disso. É questão para trazer conteúdo pra gente, tendo em vista que esses conteúdos nunca virão pro Brasil, pelo menos por enquanto, né? E Monogatari é um dos exemplos disso, que não tem nenhuma streaming licenciada que tenha trazido para aqui pro Brasil. Só eles mesmos para estar traduzindo esses negócios. E eu tô muito feliz por isso. Então não deixa de olhar lá. E lembrando que parece que já saiu até o terceiro episódio, que eu vou estar fazendo aqui review amanhã, beleza? Então vamos falar nesse episódio como foi e o que aconteceu nele. Logo de início a gente tem uma ótima explicação, um negócio que eu tinha ficado bugado no episódio anterior, não tinha entendido o que estava acontecendo ali, e era simplesmente sobre o banheiro da Kanbaru. No caso, é porque o banheiro dela, ele como é grande e ele tem uma banheira enorme, uma das coisas que ele primeiramente pensou foi sobre falar com alguém do outro lado. A gente já tinha se ligado nisso, que foi até mesmo a ideia da Mayoi. Mas o que acontece é que quando a gente para pensar e ele vai falando com o tempo e explicando, mano, realmente foi uma ideia perfeita, porque o banheiro dela é uma banheira muito grande e vai refletir ele no outro mundo, da mesma forma que o outro mundo vai ser refletido para ele. Então é como se fosse um espelho gigante. Então na hora que ela fosse tomar banho ali, ela fosse entrar para tomar banho, ele iria ver ela pelada ali indo tomar banho, e aí ele poderia falar com ela, se caso ela olhasse, claro, para a água ali antes de entrar. E seria uma grande oportunidade para fazer com que alguém ajudasse ele a sair daquele mundo. E aí que as coisas ficam bem complicadas e esquisitas. O que acontece é que quando ele está chegando na casa dela para ir ver se consegue entrar na banheira dela, dá ruim, dá muito ruim, porque quem ele encontra lá não é ela normal. A gente sabe muito bem que várias das maldições foram removidas. O que acontece é que a gente muito bem vê que na verdade quem está ali naquele local é o demônio que vivia com ela dentro ali na pata de macaco. E a gente vê que ele começa a ir atrás dele, querendo atacar ele. Ele sai desesperado e é bem engraçado até mesmo a forma como ele tenta fugir dela. Sempre é engraçado as formas como ele luta com ela e tal. E ela fica gritando que odeia e odeia e odeia muito o Araragi. Araragi dá uma carreira da bexiga, o Koyomi quase que endói tentando fugir. E nesse momento quem salva ele, quem o resgata, é na verdade a Tsubasa, né? A Black Hanekawa aí, que é chamada, que no caso é a nossa gatinha mais linda do universo. Eu amo demais, mano. Ele teria que ter ficado com a Tsubasa. Eu gosto muito mais da Tsubasa do que essa Senjogahara. Então, enfim, não vamos falar disso aí não, que é coisa de fanbase. E aí eu vou nem entrar nessa área, pra depois ninguém tá falando mal aí, que eu não gosto da Senjogahara, e porque disso, porque daquilo. Enfim, o que acontece é que ela salva ele, e por salvar ele, quase mata ele, né? Ele cai ali no chão, e no que ele cai ali no chão, depois de ser resgatado e ter sua vida quase tomada, né? Tendo em vista que ele não tem mais os poderes realmente fortes que ele tinha antigamente, tá mais fraca a coisa agora. E aí ela acaba falando que ela resgatou ele e teria algumas coisas estranhas aí nesse mundo. O que acontece é que, lembrando aí do que aconteceu com ele, com o encontro aí com o macaco demoníaco lá, é que ele percebeu que na verdade a reflexão não estava tão bem feita não. O braço dele não estava no lugar invertido, estava no lugar certo. Como assim reverteu? Outra coisa que eu pensei também é que na verdade pode não ter sido revertido, no caso, a localidade do braço, mas no caso só a personalidade da garota mudou para outra. Foi o que eu pensei logo quando ele falou isso. E aí novamente ele começa a analisar outra coisa. Começa a analisar o peito da Tsubasa. Mano, como é que o cara
conseguem lembrar que o peito da Tsubasa é de diferente tamanho quando ele olhou lá no outro mundo. Mano, é o cara amar muito o peito dessa menina, velho. Porque realmente, a gente sabe muito bem que depois de Kizumonogatari, a gente teve uma ideia de quanto ele é apaixonado e ama os peitos dela. Porque a gente sabe muito bem que em toda a série, em toda a história, ele sempre comentou sobre os peitos dela. Então a gente vê em Kizumonogatari que ele perdeu uma grande oportunidade de pegar no peito dela. Como ele não pegou, ele ficou obcecado e sempre observou. E aí ele pôde notar que na verdade os peitos delas estavam um menor que o outro, mas da mesma forma que o outro lado. Então não teve reversão. E aí ele ficou, ué, não tá revertindo as coisas aqui não, tá até alguma coisa bugada. E aí é que a gente vê que ela mesma começa a falar pra ele que na verdade existe outros mistérios e existem outras coisas acontecendo. Só que ela não revela nada pra ele, ela fica calada e até mesmo vai embora. E diz que ele tem que se recuperar e entrar em contato com as outras pessoas. Ou pelo menos com outra pessoa. E fica bem explícito na conversa deles que alguém mandou ela salvar ele. Ainda não foi revelado quem ela mandou salvar ele, mas eu creio que seja as deusas mesmo, porque ele vai até lá e as coisas ficam bem interessantes. Mas antes de chegar lá, a gente muito bem vê que ele vai na biblioteca para tentar ler alguns livros, mas tá tudo meio estranho, as coisas estão meio esquisitas. Mas o que mais está em evidência, além do fato dele comprar uma revista pornográfica, mesmo indo para outras coisas sérias, é quando ele chega na sua casa, quem tá lá, na verdade, é a sua amiga de infância. Aquela menina que era louca e obcecada por matemática por conta dele, né? Que eles viviam falando sobre matemática e até mesmo tinha se separado dele e nunca mais visto ele. Isso foi na infância e veio repercutir bem depois nas temporadas seguintes, onde até mesmo a gente acaba vendo que as coisas são bem revertidas. Ela, no caso, está com o cabelo pequeno e também ela está na casa dele. Ela está colada com ele, está junto dele. Coisa que não era verdade no mundo real. E a gente vê que eles começam a conversar, bate bastante papo. Eles vão batendo um papo ali por muito tempo. Ela começa até mesmo a falar com ele sobre matemática, brinco. Mas esse não é o ponto-chave, apesar de ficar chocado e tentando entender o que está acontecendo. E até mesmo as coisas relevantes para ele ver se ela estava espelhada de alguma forma. Ele não consegue entender muito bem, como se eu estivesse entendendo também, né? E aí ele parte para o templo novamente, porque ele sabia que agora poderia falar com a Maoi. E quando ele chega lá que vai falar com ela, ele se depara com quem? Com ela e também Hanadeko. Hanadeko também tá ali, velho. A deusa cobra está ali, a deusa que é a antecessora, a Maoi agora. E a gente acaba vendo que elas começam a conversar e até mesmo a Maoi dá uma dica pra ele e fala, ó, por que você não pergunta a Hanadeko sobre o que está acontecendo? Porque ela é uma cobra e as cobras são especialistas em espelho, onde até mesmo fala que o significado de cobra, né, a palavra cobra vem do olho de cobra, que seria relacionado com espelho. E aí a gente acaba vendo que ela começa a explicar o que está acontecendo naquele mundo. E eu achei muito da hora a explicação que ela deu, velho. Ela começa a falar que na verdade o espelho em si, ele não só reflete a simetria, como reflete outra coisa também. Como ele está dentro do espelho, as coisas mudaram e ele não vai só ver a reflexão da simetria, ele está dentro do espelho. Como é que ele vai ver a reflexão, o lado invertido dentro do espelho? Ele está dentro, meu irmão, então mudou as coisas, é um outro mundo, é outro vibe ali. E aí é que ele começa a juntar as peças e tentar entender, onde ele começa até mesmo a fazer uma brincadeira com ela, de perguntas e respostas, que ela vai tentando ensinar ele. E uma das coisas que ela fala é que, você já parou para reparar que se você botar uma cobra na frente do espelho, ela sempre vai ser igual? Ela não vai ter diferença nenhuma? Aí ele fala até das escamas dela, tudo, mas vai continuar sendo igual, porque a cobra, ela é uma coisa só, ela não tem um braço para levantar para ser o braço esquerdo. Tá entendendo? E aí o que acontece é que ele acaba pensando no seguinte fato. Ele pensa na condição de que se ele escrevesse, no caso as letras japonesas, elas estariam invertidas. E aí poderia mostrar a cobra que aquela versão dela tá invertida. Só que aí ela faz outra pergunta, e uma pergunta mais tensa ainda. No caso, se você estivesse olhando para você mesmo no espelho, e no caso a pessoa que está no espelho estivesse segurando alguma coisa escrita, e você lê ali, o que você acharia que é? Ele começa a dizer, não, eu acharia que está escrito ao contrário. E se você não soubesse que aquilo é um espelho? Aí
bugou, porque tipo, como assim? Se eu não soubesse que aquele é o espelho, eu nunca ia saber que estava ao contrário. Para ele só estava escrito da esquerda para a direita, não estava escrito ao contrário. Então não seria revertido. E aí ele começa a pensar que na verdade, se ele parar para pensar o que aconteceu na biblioteca, que é mesmo que ele tenha lido, tenha pegado algumas informações, o que acontece é que as coisas estavam organizadas de forma ao contrário. E aí é que ele percebe que na verdade o espelho está mostrando uma forma diferente das pessoas. O que acontece é que ele não está mostrando a forma reversa simetricamente, né? O que está na frente mostra dentro do espelho. Porque aquele mundo ali é outro mundo. Como é que ele vai refletir simetricamente se nada está simetricamente na frente dele? Tem que estar face a face. Quando não está face a face, ele acaba descobrindo que na verdade todas as pessoas, todas as monstruosidades, todas as pessoas que vivem naquele mundo são o lado oposto das pessoas, ou seja, são um lado diferente de cada um. Ou seja, todos aqueles que vivem naquele mundo, eles também têm um outro lado, tem um outro lado deles que não aparece na vida real. Então, a gente viu que todos eles têm alguma coisa escondida, o lado oculto de cada um. E o mais legal é falar sobre a Fênix, né? Sobre a irmã dele, que é a Fênix, que ela é do mesmo jeito, tanto no seu eu oculto, como ela de frente. Então, ela não se sente de outra forma, não existe um lado oculto dela, ela é verdadeira consigo mesma. Então, caramba, velho, eu gostei muito desse episódio, foi muito legal, explicou muito bem e eu fiquei feliz demais com essa explicação. E realmente, tá na mesma vibe de Monogatari, é isso mesmo, é desse estilo e eu tô gostando muito. E espero que ao final de toda essa saga, de pelo menos desses 3 episódios que vão sair agora e no próximo mês, os mais 3 aí que conclui tudo, me deixe uma dica aí para uma continuação, porque eu mal comecei essa temporada e já estou bem empolgado com o material que está sendo produzido. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!